Esse é o módulo 1 do curso livre Boas Práticas com a Pessoa com Deficiência Auditiva. O módulo 1 intitula-se Pessoa com Deficiência Auditiva e Legislação. O ouvido humano detecta sons de 20 a 20 mil Hz. E o exame que avalia a capacidade auditiva é a audiometria. A audiometria avalia frequências de 250 Hz até 8.000 Hz. É nesse intervalo que estão os sons da fala e a maioria dos sons ambientais. A audição normal tem limiares entre 0 e 24 decibéis. A partir de 25 decibéis, se definem os diferentes graus de severidade da deficiência auditiva. Essa deficiência pode ser agrupada em leve, entre 25 a 40 decibéis, moderada, entre 41 e 70 decibéis, severa, entre 71 e 90 decibéis, e a deficiência auditiva profunda, acima de 90 decibéis. Nessa ilustração do nosso lado direito, nós temos um alto-falante e em cores, indo do azul, passando pelo verde, amarelo, vermelho e rosa, a variação da escala de decibéis, aonde 0, representado na cor azul, seria aí, a ausência de som, e o máximo, representado pela cor rosa, 140 decibéis, dividindo aí as cores relacionadas à intensidade fraca, moderada, alta, muito alta e extremamente alta. Deficiência auditiva é um termo abrangente que inclui os diferentes graus de severidade da perda de audição. A surdez, por sua vez, se refere às perdas auditivas superiores a 41 decibéis. Ou seja, todo surdo tem deficiência auditiva, mas nem toda pessoa com deficiência auditiva é considerada surda. Nessa ilustração, nós temos novamente as cores entre azul, verde, amarelo, vermelho e rosa, representando a escala de decibéis, só que aqui nós temos ilustrações que indicam situações relacionadas à emissão desses ruídos. Então, do nosso lado esquerdo, a escala em decibéis que corresponde a um volume fraco, nós temos, por exemplo, em 10 decibéis, o som da respiração de uma pessoa. Em 20 decibéis, o cair de folhas, o movimento de folhas. Em 30 decibéis, o som da fala em cochicho. E assim vai aumentando. Na escala moderada, em termos de volume, nós temos em 50 decibéis, por exemplo, o som da chuva. Em 60 decibéis, o som de uma conversação humana normal. 70 decibéis, o ruído, já considerado alto, feito por um automóvel. Na escala de um som muito alto, nós temos, por exemplo, em 90 decibéis, o som que é emitido por um secador de cabelo. Em 100 decibéis, o som de um helicóptero. E já na escala extremamente alta de som, de volume, ou seja, a partir de 110 decibéis, nós temos sons como a sirene de carro de polícia, um avião a jato e fogos de artifício. Aqui nós temos, então, representado os níveis de som na escala decibel. Se a surdez se refere a uma perda auditiva de 41 decibéis, a gente, então, entende que a pessoa denominada surda, com esse tipo de perda auditiva, já não escuta a respiração humana, folhas caindo, um sussurro, e nem o som da geladeira, como está apontado aqui em 40 decibéis. Uma perda auditiva severa, acima de 90 decibéis, por exemplo, significa
que a pessoa não escuta nenhum dos sons na escala de fraco, moderado, alto e nem no início do muito alto. Só para a gente ilustrar, a que se refere os níveis de som na escala decibel e a deficiência auditiva. A Pesquisa Nacional de Saúde, no ano de 2019, indicou que a prevalência na população brasileira de pessoas com deficiência em pelo menos uma de suas funções era de 8,4%. Desse grupo, 1,1% são pessoas com deficiência auditiva, que para a Pesquisa Nacional de Saúde eram pessoas que ouviam com muita dificuldade ou não conseguiam ouvir de modo algum. 9% dos surdos são surdos de nascença e 91% são surdos adquiridos, ou seja, perderam a audição ao longo da vida. Dentre os surdos adquiridos, metade, ou seja, 50%, perdeu a audição após 50 anos de idade. A deficiência auditiva, ela é heterogênea. Nós podemos perceber quando apresentamos os níveis de severidade da deficiência auditiva, o quão heterogênea ela é. Há tratamentos que variam de procedimentos simples, como a remoção de cera no ouvido, até aqueles relacionados à colocação de aparelho que amplia o campo auditivo ou cirurgias, que podem ser para colocar implantes, para restabelecer o tímpano, os ossos do ouvido ou mesmo a retirada de tumores. Os implantes auditivos são dispositivos eletrônicos cirurgicamente implantáveis que transmitem estímulos elétricos ao cérebro por meio do nervo auditivo. Esses estímulos são interpretados como som. Crianças e adultos com problemas auditivos severos podem se beneficiar desses implantes. Obviamente que tudo vai depender de avaliação médica e de exames para verificar a viabilidade desse tipo de procedimento. Uma pessoa com deficiência auditiva leve, ou mesmo de leve a moderada, ela tem algum resíduo auditivo e ou compensa essa perda com aparelhos auditivos. Nesse caso, a pessoa tem boa discriminação auditiva da fala quando faz uso desses aparelhos auditivos. Já a pessoa surda é aquela que tem deficiência auditiva moderada, severa ou profunda. Nós podemos definir quando, que essa surdez foi adquirida. E isso é muito importante para a gente entender, inclusive, a forma de comunicação preferencial da pessoa. Então, nós temos a surdez pré-lingual, que é aquela que foi adquirida antes de desenvolver a linguagem oral suficiente para falar e compreender a fala. Aqui estão incluídos os surdos de nascença ou que adquiriram a surdez até o primeiro ano de vida. Temos a surdez perilingual, que é a perda da audição durante o desenvolvimento da linguagem, e a surdez pós-lingual. A surdez pós-lingual é a que se observa na maioria das pessoas surdas, aquela que foi adquirida após o desenvolvimento da linguagem oral e compreensão da fala. Isso ocorre geralmente após 6 anos de idade. A pessoa que não tem perda auditiva e não precisa de aparelhos ou implantes para ouvir é denominada ouvinte. E mesmo que ela use tecnologias auditivas, ela continuará sendo uma pessoa surda ou uma pessoa com deficiência auditiva, porque esse uso de tecnologias auditivas não leva à cura da surdez. Para fins legais, deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz, aferida por audiograma. Isso é o que nos diz a legislação.
decreto número 5.626 de 2005, garante aos surdos o direito de optar pela língua de sinais como primeira língua, a chamada L1, e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, ou L2. Há surdos que não utilizam a língua de sinais e, nesse caso, a língua portuguesa é a sua primeira língua, ou L1. Vamos agora apresentar a terminologia aplicada às pessoas surdas, para que a gente entenda melhor como é feita essa organização, como é feita essa nomeação. Existem os chamados surdos sinalizados. São os surdos que utilizam a língua de sinais como forma principal de comunicação. A maioria dos surdos, nesse caso, são surdos de nascença ou com surdez pré-lingual, ou seja, antes de adquirir a linguagem e a compreensão da fala. Os surdos sinalizados se autodenominam surdos com S maiúsculo, por fazerem parte da comunidade surda, ou seja, a comunidade que utiliza a língua de sinais como primeira língua. Há os surdos oralizados. São aqueles com surdez pós-lingual ou surdez pré-lingual, mas que tiveram aprendizado da fala por fonoterapia. Eles falam por meio da voz e fazem leitura labial. Há os surdos bilíngues ou bimodais, que são fluentes na língua portuguesa, no caso do Brasil, no caso de pessoas brasileiras, e na língua de sinais, independente da escolha que fazem em relação à sua primeira língua, em relação à L1. Há uma outra terminologia que é dos surdos implantados. São os que utilizam um implante para recuperar parte da audição. Esses surdos, em geral, são oralizados e a sua primeira língua, a L1, é a língua portuguesa. É muito importante a gente saber como se referir e como não se referir à pessoa com deficiência auditiva. Os termos corretos são surdo, pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva. Há pessoas com deficiência auditiva que não gostam de ser chamadas de surdas e vice-versa. Na dúvida, você pode indagar a pessoa qual é a melhor forma de se referir a ela ou à sua condição sensorial. Os termos incorretos, aqueles que nós não devemos utilizar quando se trata de referência à pessoa com deficiência auditiva, são surdo-mudo, surdinho e mudinho. O diminutivo das palavras surdo ou mudo tem uma conotação pejorativa, denotando que não é uma pessoa completa. Quando se refere ao surdo, a palavra mudo não corresponde necessariamente à sua realidade. Isso porque as cordas vocais e demais partes do aparelho fonador são funcionais na maioria dos casos, ou seja, na maioria das pessoas surdas. Se a pessoa fizer fonoterapia, poderá oralizar, ou seja, usar a fala, a voz. A dificuldade em oralizar está relacionada a não ter aprendido o necessário para a oralização ou mesmo terem vergonha disso, porque a voz dos surdos geralmente apresenta aí algum sotaque. Há casos de pessoas que ouvem, ou seja, não são surdas, mas têm um distúrbio da fala e por isso não oralizam. Nesse caso, são mudas, mas não são surdas. Vamos apresentar alguma simbologia relacionada aí às pessoas com deficiência auditiva, às pessoas com surdez, que são muito importantes de nós reconhecermos. O primeiro símbolo que aparece aí na nossa tela é o símbolo internacional da surdez e perda auditiva. Quando virmos esse símbolo em algum lugar, indica que o local oferece acessibilidade, algum tipo de ajuda ou acesso especial para deficientes auditivos. O símbolo também pode ser utilizado para identificar uma pessoa com deficiência auditiva. Nesse caso, por exemplo, pode ser visto em para-brisas de carros, identificando que o motorista é uma pessoa com deficiência auditiva. Esse segundo
segundo símbolo que aparece é o símbolo de sistemas de audição assistida. Ele indica que no local há alguma tecnologia que fornece acessibilidade, seja na forma de sistema FM, que é o sistema de frequência modulada, telebobina, ou outra opção que transmita o som diretamente para o aparelho ou o implante do usuário. Esse terceiro símbolo é o símbolo da telebobina ou do aro magnético. Indica que o local possui sistema de aro magnético instalado. Nesse caso, coloca-se o aparelho ou o implante no modo T, de telecoin, e o sistema de som do ambiente é transmitido diretamente para o aparelho ou implante do usuário. No Brasil, é incomum o sistema de telebobina, mas em outros países ele pode ser encontrado em cinemas, teatros, igrejas, museus, trens e em muitas lojas. Vamos continuar aí apresentando a simbologia. Aqui nós temos o telefone para surdos. Indica que o local possui um telefone para surdos ou que o serviço tem um número que pode ser contatado por um telefone para surdos. Esse é um dispositivo de telecomunicações chamado de teleimpressor, um aparelho eletrônico que pode ser usado para enviar texto pelo telefone. Esse outro símbolo é um telefone com amplificador sonoro. Indica que o aparelho de telefone possui controle de volume amplificado que pode ser usado por pessoas com perda auditiva leve ou moderada. Closed captions, ou legendas ocultas. Indica que a programação televisiva ou vídeo possui legendas ocultas que podem ser ativadas. No nosso país, no Brasil, todo aparelho de TV à venda deve possuir um receptor de legendas ocultas e todos os canais abertos são obrigados a transmitir legendas em sua programação. Esse é o símbolo de língua de sinais. É um símbolo com duas mãos fazendo o sinal de OK, sendo uma delas de forma invertida. Indica que o evento, palestra, filme ou visita guiada conta com intérprete ou interpretação de língua de sinais. Esse outro é o símbolo da língua brasileira de sinais. É um símbolo com duas mãos pareadas, sendo uma para cima e a outra para baixo. Ele indica que o conteúdo ele é acessível em libras. Nós vemos com muita frequência essa simbologia em páginas de internet, por exemplo, em páginas de órgãos públicos. Se você acessa esse ícone, vai entrar, né, um boneco que faz aí, então, a tradução do conteúdo, a interpretação do conteúdo para libras. E esse é o terceiro símbolo da nossa página, é o símbolo do intérprete de libras. Símbolo da língua brasileira de sinais com a gola da camisa acima das mãos, indicando a presença de intérprete de libras no evento ou no conteúdo que está sendo reproduzido. Vamos agora apresentar uma seleção de leis que tratam dos direitos da pessoa com deficiência na educação e no mercado de trabalho. Lembrando que as pessoas com deficiência auditiva com perdas superiores a 41 decibéis de forma bilateral, parcial ou total, são consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. Vamos apresentar essa legislação em ordem cronológica. É uma legislação geral, mas existem outras correlatas que tratam também do tema. Começamos com a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, que é conhecida como Lei de Cotas, que prevê cotas para pessoa com deficiência em empresas com 100 ou mais empregados, com a proporção aí do número de empregados. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB, a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que garante às pessoas com deficiência o direito à educação em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, com as mesmas condições de socialização e desenvolvimento de habilidades cognitivas e competências socioemocionais
que os estudantes sem deficiência. Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, uma lei muito importante para todas as pessoas com deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que reúne direitos já assegurados em legislação anterior, mas que é bastante ampliada, contemplando vários aspectos da vida diária e da vida cotidiana das pessoas com deficiência e da garantia dos seus direitos, obviamente. Lei número 13.409, de 28 de dezembro de 2016, é a que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoa com deficiência em curso técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. É importante a gente mencionar que cada estado da federação ou cada município tem autonomia para organizar a sua própria legislação a respeito do tema. Temos o Decreto 9.508, de 24 de setembro de 2018, que reserva às pessoas com deficiência o percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Aqui também, como no caso anterior, cada estado da federação ou município tem autonomia para organizar sua própria legislação. A condição de pessoa com deficiência, ela deve ser sempre comprovada pelo laudo médico para todos os fins legais. Se você tiver interesse e quiser saber mais sobre a legislação brasileira que trata dos direitos das pessoas com deficiência, você pode acessar esse endereço que aparece aí na tela, que é um endereço vinculado à Câmara dos Deputados, específico para acesso à legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. Na biblioteca virtual do NAP-UENF, nós também temos uma aba que reúne essa legislação para aqueles que tiverem interessado não só em ter o conhecimento, mas com fazer pesquisas relacionadas à evolução da legislação que trata da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Com certeza, uma evolução muito importante para garantir a inclusão e a acessibilidade para essas pessoas.